Então hoje a gente vai falar sobre as prepositions em inglês, aquelas palavrinhas chatas que ninguém tem facilidade de aprender. Mas a gente vai passar algumas dicas para vocês, alguns usos dessas prepositions que vão abarcar a maioria dos casos para ajudar um pouquinho vocês no aprendizado da língua. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é uma preposition, o que é uma preposição. As preposições são palavras que vão conectar elementos de uma frase para estabelecer entre eles algum tipo de relação. Em geral, as prepositions vão estabelecer relações de posicionamento, seja no tempo ou no espaço. Bom, o inglês, assim como o português, assim como todas as línguas, tem várias prepositions diferentes. Só que ele tem algumas que são mais tricky, que são mais complicadas, mais chatinhas de aprender. In, on e at. Nesse vídeo a gente vai trabalhar especificamente o uso dessas três preposições ligadas ao espaço. Mas vai sair no canal outro vídeo trabalhando a relação delas com o tempo. Então vocês fiquem ligados que vai ter uma parte 2 para esse vídeo. Bom, então a primeira que a gente vai trabalhar é o on. Ele vai, em geral, indicar um posicionamento na superfície de alguma coisa. Igual aquela frase clássica que as pessoas que não sabem inglês falam para chamar atenção, que é "The book is on the table". Então isso quer dizer que o book está on the table, tendo contato com a superfície da mesa. Isso vai valer também para quando eu falar que tem alguma coisa na parte do meu corpo. Então eu quero falar que eu estou com um machucado na minha mão, então eu vou falar on my hand. Então o on vai indicar esse posicionamento na superfície de alguma coisa. O on também vai ser usado quando a gente for falar de rua, de avenida, de estrada, esse tipo de coisa. Então eu posso falar, por exemplo, I live on São João Street. Então isso quer dizer que eu moro na rua São João. Ele também vai ser usado para indicar o seu posicionamento na grande maioria dos meios de transporte. Então, se você quer falar que você está no ônibus, que você está no trem, que você está no metrô, você vai usar o on. Então, I'm on the bus, I'm on the train, I'm on the underground. Então, todos esses meios de transporte, a grande maioria, tá? Asterisco aí, a gente vai usar com o on. A segunda preposição de espaço que a gente vai trabalhar é o in. Em geral, está ligado a um posicionamento dentro de algum lugar. Se você quer ser específico sobre estar dentro de algum lugar ou sobre alguma coisa estar dentro de algum lugar, você usa o in. Então, se eu quero falar, por exemplo, que eu estou no meu quarto, eu vou falar que I'm in my bedroom. Se eu quero falar que o meu celular está na minha bolsa, eu vou falar my cell phone is in my bag. Todos esses exemplos indicam posicionamento dentro de algum lugar ou coisa. O in também vai ser usado, e aí a gente pega aquele asterisco lá do on, para falar de meios de transporte que envolvem carro. Então, se você quer falar que você está no carro, no táxi, no Uber, você vai usar o in. Então, I'm in the car, I'm in the taxi, I'm in the Uber. O in também vai ser usado antes de nomes de lugares como cidade, estado, país, continente. Então, se eu for falar que eu moro no Brasil, eu falo I live in Brazil. Se eu for falar que eu moro em Minas Gerais, I live in Minas Gerais. A terceira preposição é o at. Vai ser usado para indicar lugares específicos, mas sem especificar a sua localização dentro daquele lugar. É um pouco confuso. O que isso quer dizer? Se eu falo, por exemplo, I'm at home, eu estou em casa, eu estou especificando o lugar em que eu estou, mas dentro desse lugar eu posso estar em vários lugares. E aí essa localização mais específica eu não estou deixando clara. Então, quando eu falo I'm at home, eu posso estar no meu quarto, eu posso estar na cozinha, eu posso estar na sala, eu posso estar no quintal, eu posso parar de dar exemplo. Eu também vou usar o at quando eu for dar endereços completos. Se eu vou falar exatamente o meu endereço, onde eu moro, eu vou usar o at e não o on antes da rua. Eu posso falar I live on São João Street, mas se eu for dar o endereço completo, eu mudo para o at. Então, I live at 135 São João Street. Basicamente, as regras mais gerais para essas três preposições que são mais chatinhas de aprender, elas são essas. Mas a gente tem que lembrar que a nossa fluência no inglês e o nosso domínio, não só das prepositions, mas de qualquer estrutura do inglês,
só vai ser completo, ou o mais completo possível, quando a gente se dedicar a ter algum tipo de contato frequente com aquela língua. Então, embora você possa sim estudar de várias formas as prepositions e pegar dica aqui, dica ali, o que vai realmente te ajudar na hora de falar e de escrever é o quanto você fala e escreve. Então, falem, errem, não se preocupem com isso, porque ninguém fala o inglês e nem o português, nenhuma língua 100% perfeito. E aí o domínio dessas particularidades da língua vai vir com o tempo e com a prática mesmo. Leiam muito, assistam filme, conversem com o gringo que vocês encontraram no bar, mas tomem cuidado. Então, se você quer saber mais dicas de inglês, mais curiosidades, fica ligado no canal, se inscreve aqui e dá um like nas nossas redes sociais, dá um like no vídeo. E comenta! Pode comentar dúvida, pode comentar sugestão de como estudar preposition, pode pedir vídeos e a gente vai analisar os comentários e responder as dúvidas ou sugestões de vocês.